Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um episódio de Jovem Talks. Aqui quem fala é a Rafa. E o Luiz? Oiê, tudo bem? Bem, hoje tá calorzinho por aqui, né? Hoje tá, o tempo tá esquentando já, já foi. Já foram usadas todas. já repetiu muito, a gente tem que mudar agora. Exato. Bom, pessoal, antes da gente começar esse episódio que vai ser incrível, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, comentar aqui outros temas que a gente ainda não trouxe para vocês e também seguir a gente nas nossas redes sociais, além do nosso canal de cortes. Exato. E lembrando que se sua vida é corrida, você não consegue sentar na frente do celular, na frente da tela do computador, enfim, esse problema não é desculpa para não nos ouvir mais. Não mesmo. Porque agora nós estamos disponíveis no Spotify. Então é só clicar no link que vai estar na descrição, vai até o Spotify e fique por dentro de todos os episódios, que não tem um que não esteja incrível. Não, todos maravilhosos, com muita história boa para vocês ouvirem Exato. por aí. E pros amantes de Reels, no Instagram temos os nossos cortes motivacionais para dar aquele up no seu dia. Exato. Muita gente gosta e muita gente se identifica com várias frases dos nossos convidados. Graças a Deus. Então, sem mais delongas, quer apresentar nossos convidados de hoje? Eu mudei a frase para não ficar sempre à mesa. Bom, hoje a gente está aqui com um convidado muito especial. A gente teve o prazer de conhecê-lo num dos eventos aqui da nossa cidade, a 8ª Feira do Doce, que estava impecável e sensacional. Inclusive, parabéns à prefeitura da nossa cidade, que teve todo esse empenho na organização de mais uma edição desse evento. E para quem não foi, ano que vem tem mais. Exato. Venham comer os doces e aproveitar todas as atrações que são impecáveis. Exato. E sem mais delongas, é com muita gratificância, nem sei se essa palavra... muito bem. O professor de português pode patrocinar, tá? Eu não vou ligar, não. Estamos aqui hoje com uma pessoa que ele é cantor, compositor, professor, estudante de ciências políticas. Uma cabeça muito interessante pra gente conversar hoje. Vamos, sem enrolação de verdade mesmo, seja bem-vindo, Ângelo Varela. O prazer é todo meu, quero agradecer muito aqui a toda a equipe do Jovem Talks, estou sendo muito bem recebido, vou ficar mal acostumado. Obrigado mesmo. É nossa, Ângelo. Felicidade de você estar aqui com a gente. Desde que a gente viu ele cantando na Feira do Doce, a gente falou, a gente precisa sentar com conhecer a história dele. Exatamente. E também agradecer que ele foi super gentil, né, no dia, tirou um momentinho pra tirar uma foto com a gente. A gente vai deixar depois a foto aí pra vocês. A cara do editor, eu só falei isso pra ver a cara dele. Não esqueçam que até eu gostei tanto eu fui agraciado com um chaveirinho do Jovem Talks no dia, né? Isso. A gente tirou foto junto. E daí eu levei pro próximo show, que era do Bravo Electro. E daí eu fiz um merchan do Jovem Talks. Caramba! E fazendo uma propaganda especial ali do nosso parceiro, que é o Maestro Eduardo, em que a gente tem uma amizade muito longa, muito tempo trabalhando junto, uma parceria ali, e que também advém da minha parceria aqui com a cidade de Tatuí, embora eu seja gaúcho. Ó, tô atropelando as perguntas. Não tem problema. Tem que ser assim, a espontaneidade é o que faz acontecer. Né? E sou muito grato, né, ao Maestro Eduardo, que já tem uma entrevista aqui com vocês, né? Sim. Então eu fiz uma tiração de sarro lá, né, dizendo que ele ia explicar fundamentos da música, explicar como que era o arco do violino. Falei que era do cabelo da véia, que saiu o arco do violino. Aí, deixou o povo da tiara. E daí fiz uma brincadeira, fiz um merchan lá do Jovem Talks. Maestro Eduardo, confiram. Que legal. A gente deixa pra vocês um cardzinho pra vocês acessarem a entrevista. Exato, do Eduardo, que foi demais também. Foi. Né? Muita risada, história, emoção. Exato, muita coisa legal, muita história boa. Exato. Bom, então vamos começar. Você já contou pra gente que você é gaúcho. E agora você tá aqui, né? Pois é, o meu pai, quando era piazinho, né? Lá na cidade de Passo Fundo, onde veio o Teixeirinha, sabe? Aquele gaúcho lá. E o maior golpe do mundo que eu tive na minha vida. Então, essa é a cidade de Passo Fundo. E que tem uma ligação muito forte aqui com a região de Sorocaba, né? Inclusive na beira do rio Passo Fundo. Por aqui passaram os tropeiros vindos de Sorocaba e tal, lá na cidade de Passo Fundo. Caramba, não fazia ideia. E lá naquela época, quando eu era piazinho, meu pai já dizia, falou, esse piá vai longe, aí eu vim parar aqui. Sorocaba. Foi longe mesmo. Agora, pra visitar a família, também é horas de viagem. Piadinha. Pra gente começar bem, né? Só pra descortar direito. Já todo mundo fica no clima. Pra ficar bate aí. Bate, ai meu Deus do céu. E vamos começar, então... Do começo, que o Luiz gosta de falar. Você somente nasceu lá
Ou você ficou bastante tempo da sua infância? Veio pra cá com quantos anos? Como que foi tudo isso? Fiquei lá até a adolescência, né? E que me ajudou bastante nos fundamentos musicais lá, porque a música gaúcha tem um folclore, né? Uma tradição muito rica, tanto na música, na dança, na arte como um todo, a declamação, né? Que ajuda bastante, né? Aliás, tem já vou quebrar o primeiro mito que existe, né, de que o gaúcho é machista e tal. E, na verdade, todo o folclore, toda a tradição da cultura gaúcha é toda voltada, claro, para o campo e, assim, majoritariamente, a prenda, a mulher gaúcha. Então, tudo é para reverenciar a prenda. A mulher gaúcha, a sua beleza, né, a sua arte, tudo o conceito ali de família, né? Muito importante. Que é daí que vem o matrimônio, né? Quando a gente entra no matrimônio, a gente está entrando no campo da mulher. Caramba, né? que legal. Nossa, não sabia disso. Tá vendo? Cantor também é cultural. É cultura aqui pra gente, tudo certo. Então é muito rico e, assim, a minha infância foi escutando as minhas tias cantando, né? Lupicínio Rodrigues e as músicas folclóricas, né? Do Rio Grande do Sul também. Vou-me embora, prenda minha, tenho muito o que fazer. Enfim, essas coisas assim. E depois, a família meio cigana, né? Meu pai era meio cigano. Assim, a gente veio aqui para São Paulo, trabalhou com comércio, no ramo de restaurante, churrascaria, né? Que foi sempre o trabalho da família. E depois eu voltei para lá com 16 para 17 anos, porque eu queria servir o exército. Na época, olha aqui. Da onde, né? Não sei, né? Se Toda ainda aquela bem que ideia deu de música e do nada... Não, eu vou nem pro imaginava que podia cantar. Já tinha uma... Eu não tinha a nem... veia na família só, né? Do pessoal cantando. e tudo Isso, mais. assim, mas era uma coisa mais amadora ali, né? Não tinha nenhum profissional da música na família Certo. e tal. Você fala, pô, vamos botar essa criança. Então, eu comecei até na música meio tardiamente. Então, antes disso, eu trabalhei em açougue, descarreguei caminhão de laranja. Caramba. Fiz, assim, trabalhos como todo brasileiro aí passa, tem que encarar, enfim. E que me ajudou muito a custear os primeiros estudos ali na música, né? Quando jovem, a gente é aquele meio pé rapado, aí vai procurando, fala, pô, queria fazer aula de canto, aí não tem dinheiro. Daí tem que correr atrás, né? Arruma uns amigos, né? Faz uma vaquinha, faz uma aula em grupo e vai correndo atrás. Então, qualquer trabalho é bem-vindo para quem quer financiar os seus primeiros estudos aí na música. Exato, chique. Que legal. E daí, então, com 16 anos, você voltou pro Rio Grande do Sul. Isso. Rio Grande do Sul, pra eu não errar os estados, né? Eu chamo de gaúcho e erro o estado. E daí, você chegou a cursar a carreira militar? Não, fez? porque não fui aceito. Eu fui... Opa! Tinha só um empecilho pra você ser militar. Eu fui voluntário, né, e tudo, e me prontifiquei e tal. Acho que eles olharam assim e falaram, não, é muito bom pra ser verdade. Esse cara tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa. Mas é porque também, na época, assim, tinha um excesso de contingente, mas eu fui pro Rio Grande do Sul para tentar, porque lá tem o quartel mesmo do Exército, né, na minha cidade lá de Passo Fundo, e tem todas as regiões de fronteira que a atuação do Exército, isso desde o tempo do Império, a defesa ali do nosso território brasileiro ali, que o gaúcho antigamente chamava, olha os castelhanos e tal, porque sempre tinha esse cuidado com ali a região de fronteira, certo. E o Rio Grande do Sul tem uma região de fronteira que é dificílima, assim. Você imagina no inverno lá, a região do Quaraí, você tá lá no alto de uma torre, lá o soldado tá guardando lá a fronteira abaixo de 0. Meu Deus. Então não é brincadeira. E, pô, escapei dessa e... Bateu na trave. E hoje estamos cantando. Caramba. Então, mas... Como que a música chegou até você? Ou como você chegou até a música? Voltou pro Rio Grande do Sul para servir o exército? Não deu certo? Você continuou no Sul, voltou embora? E como que foi? Aí, bom, aconteceram alguns contratempos, trabalhei um pouco lá, enfim. E depois voltei para Sorocaba e comecei a trabalhar
por indicação de um irmão meu que já trabalhava com a parte audiovisual na época, né? Ele trabalhava com telões. Cara, O pessoal da técnica aqui era aqueles telões. Gente, eu sou velho. Tinha aqueles telões 3 tubo, né? E daí, você tinha que alinhar as cores, fazer o enquadramento, fazer o foco, pra tudo. Daí e às vezes era pesadíssimo. Quando chegou aqueles primeiros projetores da Sony e tal, Nossa, não sei o quê, que você pegou o controlinho e fez assim, eu sentei no chão e fiquei uma meia hora. Falei, não é possível. Não é possível que é Tanto só ligar. trabalho, agora é só ligar e subir sozinho. E daí eu comecei a trabalhar numa equipe de som. Som e, enfim, né? Som e luz. E daí eu tive contato, fui montar um som para uma pequena camerata de violões. Né? E daí eu conversei e eu fiquei encantado com aquilo. Na época eles tocaram, acho que, La Donna e Mobile no violão, né? Sempre fui apaixonado por violão, né? Sou violonista também, assim, foi o primeiro instrumento que eu tive contato, né? E fiquei encantado com aquilo, eles tocando, cada violão tocando uma região ali. Tudo, cada um tocando uma coisa, tudo com uma partitura. Aquilo me arrepiou. Eu falei, nossa, que coisa incrível, né? Aí, no final, eu fui falar com o maestro. Falei, nossa, eu não sabia que dava para tocar violão assim, né? Por partitura. Burro pra caramba. E aí ele falou, pô, que legal. Eu falei, como é que faz para aprender e tal? Ele falou, se você quiser mesmo aprender, eu vou te dar uma chance. A gente tá lotado lá. E me passou um horário e falou, quarta-feira, 7 horas da manhã, parece aquela coisa do Karate Kid, né? 7 horas da manhã, esteja lá e tal. Eu falei, pô, legal. Aí anotei lá e tal. Aí no final ele passou por mim e deu tchau. Eu falei, 7 horas a gente se encontra. Ele falou, você não vai, mas eu vou te esperar lá. Foi só pra, né, cutucar. E ele me recebeu ali, é o maestro Pedro Cameron, que é da cidade de Rio Claro aqui. E daí sim eu comecei, eu já tinha feito algumas aulas, né, no Rio Grande do Sul de música, mas nada muito aprofundado. Porque isso também depende do interesse do aluno, mas também depende muito do professor ali, né, de ir colocando um material que seja atrativo para o aluno, que desperte a sua curiosidade. Né? E dali eu comecei a mexer com a música e estudar música, né? O estudo do violão, comecei a comer com farinha ali, estudar, né? 6, 8 horas por dia. Caramba! E dali pra frente nunca mais parei. E daí um belo de um dia, nesse grupo de violões lá, apareceu um workshop de canto. Aí alguns colegas, né? Quando a gente terminava os concertos lá, a gente ia às vezes para uns botecos, cantava uns negócios e tal, não sei o quê. E daí a gente, vamos fazer esse workshop, vamos, que era um professor de canto. Aí no final da primeira aula, o professor de canto chamou de canto e falou, aula de canto chamou no canto. Né? Ele me chamou assim no particular e falou, você podia investir mais nisso aí, você tem uma certa facilidade, né? Não sei o que você está estudando, você está estudando violão aqui, mas você podia investir mais nisso aí e tal. Aí comecei a estudar mais canto. E a partir daí, eu falei, nossa, eu acho que eu posso ser bom nisso aqui. Né? Posso aprimorar tudo ali e pode, né, no futuro, quem sabe, ter uma profissão, né? No começo eu falei, nossa, imagine se eu conseguir comprar uma tubaína com dinheiro da música, com bolo. Vai ser a tubaína mais bem tomada do planeta. Vai vir com gosto. Esse era o sonho do começo, né? Viver de música. Isso prova que para o ser humano realmente nunca tá bom, né? A gente sempre quer mais. A gente sempre quer buscar mais coisas, buscar se aprimorar. E eu tô aí, desde então, me aprimorando na arte do canto, né? Gosto muito, né, do que eu faço. Sou um cantor e tô buscando ampliar meus conhecimentos em outras áreas aí, né? E eu tenho certeza que vai, com certeza absoluta, né? Tanto na área musical quanto nas outras. Tudo é questão de se dedicar também, né, Ângelo? Quando você gosta de fato de algo e você procura se moldar para aquilo, você com certeza vai atingir bons resultados. Isso daí é matemática, né? Não é um talvez, é uma equação. Fez a equação certa, o resultado vai vir de forma constante. Né? Às vezes os que estão iniciando ali os primeiros estudos na música, eu digo isso sempre para os meus alunos de canto, enfim, que estão começando ali, às vezes
né, poucos meses ali, né, a gente já quer um resultado, já quer sair arrebentando. Quer ser o melhor. A gente já quer... Eu quero ser a Beyoncé, né? Eu quero cantar, enfim. Mas realmente não existe milagre. Não existe milagre. É um processo de médio e longo prazo, né? E isso, né, desde que eu comecei, eu não parei até agora de estudar canto, estou sempre procurando me aprimorar, né? Cada semana é um desafio diferente, né? Que nem o maestro Eduardo falou, Ângelo, tem tal evento, você pode cantar tal música, tal. Pô, será que é possível? Eu olho, pô, né? Vamos fazer, vamos, né? Pô, tem uma música em alemão para cantar. Pô, meu alemão não é tão bom assim. Eu vou procurar aprimorar a pronúncia do alemão. Músicas em latim, em espanhol, né? O cantor tem que estar preparado para encarar isso aí. Assim como, né? Uma das coisas mais difíceis que tem pro cantor é o hino nacional brasileiro. Que tem muitas... É difícil de cantar ou por conta da pressão externa? Difícil de cantar e também por causa da pressão externa. Ou seja, um combo. Junta tudo. É uma das coisas mais difíceis de se cantar. Porque assim, tem a pressão da letra, são várias estrofes, né? É um símbolo nacional ali. Tá todo mundo parado pra ouvir só. E, além de tudo, você tem que procurar não se distrair. São sempre momentos de tensão, né? Em que o cantor tem que estar preparado para encarar aquele estresse do momento, assim como vocês estiveram na praça ali, você viu, né? Chama o cara do nada, ó, Ângelo vai cantar agora, né? Com o João Carlos Martins e tal, né? Sempre então, nada mais, amigo. E assim, do seco, você tem que chegar e né, entregar o serviço. E no caso do hino nacional, tem uma curiosidade muito interessante, né? Que você tá cantando, às vezes, uma estrofe e a pessoa tá firme, olhando para você e cantando outra. Entendeu? E você tem que firmar o pensamento em Deus. Tipo, não, eu vou seguir o meu aqui, não pode distrair. É terrível. Troca uma estrofe e continua firme ali cantando e olhando para você. Como se você estivesse sendo errado. Você tá cantando o hino errado. Se você não estiver ali bem firme... Então, por exemplo, já cantei. Eu já falava, gente, cancela. O Luiz não consegue trabalhar sob pressão, então não daria certo. Por exemplo, eu cantei em São Paulo, naqueles World Trade, sei das quantas lá em São Paulo, lá, um Fórum Internacional de Líderes da Educação. Meu aí pai, tinha mano. o cara da Suécia, o cara da Dinamarca, e tal, não sei o quê. Vai cantar o hino nacional. Eba! Então é sempre... Aí eu acabei estudando também para encarar esses... momentos de tensão e momentos peculiares, né? Caramba. E como que é? O seu repertório, ele é aberto? Um exemplo, eu pude identificar no seu Instagram lá que você canta em casamento, canta em eventos, tá sempre trabalhando nesses setores, né? Um noivo, uma noiva chega pra você e dá um repertório ali, assim, ó, quero... Da cabeça sei lá, dele. tem música da Beyoncé, tem música do Ed Sheeran, tem... Como que você absorve aquilo? Já é seu repertório ou quando não é, você vai... Então, eu, na verdade, né, eu sou e sempre fui um cantor pop. Eu sou um cantor pop que estudou e trabalhou no ramo do canto lírico, ou do canto erudito, da música erudita. Então, eu tenho toda essa bagagem, né, que é um repertório muito vasto, né, mas tive bastante contato, né, trabalhei aqui no conservatório também durante muitos anos e... praticamente uma década na área de canto. E a gente teve esse contato trabalhando bastante sem uso do microfone, né? Então, toda essa coisa do cantor de câmara, né? Mas, na verdade, eu sou um cantor pop. Então, eu transito bastante nesses repertórios. Então, desde Ed Chips... É o Ed Sheeran que eu falo. Desde Ed Chips até Carlos Gardel, eu tô encarando. Gosto bastante do desafio. Só o meu funk não é muito bom, né? Mas... que daí, né? É mais batida, né? Nada contra, mas não é muito legal. Eu tô me segurando pra não escrever uma... Deixa eu ver se estourar. Faz um sucesso com funk. Né? Só uma vai ser o suficiente. Aí já era, aposenta já. Uma música atingindo milhões de views nas plataformas digitais já vai estar. E os cantores de funk, a exigência técnica não é tão... grande, você precisa ter outros predicados. Exato. Né?
Eu não sei se é o seu caso, né? Mas eles têm outros atributos, enfim. Não, eu tava falando de corrente de ouro, tal, da ostentação, né? A Lamborghini e tal, né? Eu acho que funkeiros são um ótimo podcast. É melhor Você, ficar no podcast. fala a verdade, você já se viu gravando na beira da piscina lá, tal. Nossa, que imagem, Eu confesso senhor. que MC Sapão me inspirou bastante. Ai, meu Deus. Aliás, não é nem a champanhe, é a champanha. Champanhe. Nossa, meu Deus, não. Vamos ficar por aqui, né, Lu? Tá tudo bem? Continuar Seu gravando canal- vídeo de carro, que inclusive, Ela já fez a quem marcha ainda dele. não foi lá conferir, o nosso queridíssimo editor, maravilhoso, lindo, vai Adulano, deixar no tá link aqui. desse vídeo, na descrição, o link do Tech Car, para você que gosta de carro, tem intenção de comprar algum carro, talvez tenha lá no meu canal já avaliado o carro que você deseja, e se ele ainda não está lá, deixa no comentário o carro que você quer que a gente faça essa avaliação. A gente vai fazer com muito amor e carinho. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, tem vídeo novo, tem carro novo lá. Então, não perde por esperar, já acessa lá. Que, inclusive, foi o Jeep Compass, tá lá no nosso canal, já assiste, fica por dentro. E aproveitando que a gente fez esta pausa, a gente vai aproveitar para falar do Natra Transporte, que está aqui com a gente como um dos nossos patrocinadores. O pessoal da Natra Transporte faz toda a questão de levar a sua encomenda para onde você precisar, cargas fracionadas também com a maior qualidade e segurança para você e para os seus produtos. Exatamente. E também o nosso querido Chiquito, que já vai aparecer aí na tela Espera pra ele gente. aparecer ali. Chiquito, do Souza Pneus, o nosso patrocinador. Se você precisa fazer a troca do pneu, alinhamento, balanceamento, precisa cuidar do seu automóvel, do seu carro com amor e carinho, lá no Souza Pneus com o Chiquito, isso é garantido. Já aproveita e, né, já liga, já marca seu horário e tudo certo. Exato. Cuida daquele que te leva para todos os cantos, né? Senão você Fiel acaba ficando de escudeiro. pé. Meu carro Só escutando com os isso com filtro de palhaço. Eu não levo. Voltemos, então. Sobre a questão de você ter essa gama de conhecimento, é muito legal, né? Porque também você não fica só em uma parte só, né, da música. Porque a música é maravilhosa. A gente cresceu com... meu avô sempre tocou, meu pai também já foi de conservatório, meus irmãos tocam e tudo mais. Então, tipo, a gente sempre viveu com a música. Então, eu acho que, assim, a música é muito grande, né? Pra você ficar só em um espaço dela, né? Eu, inclusive, né, de uns anos pra cá, eu buscando ter, assim, abrir os horizontes, né, para o conhecimento musical e também para as minhas composições, eu fui atrás de conhecimento que desse ferramentas para isso. E daí eu comecei a estudar alguns ramos ali da filosofia, né, fui buscar ali alguns... Sócrates, né? Os pré-socráticos ali, Platão, Aristóteles, enfim. E comecei a tomar gosto pela coisa. E concomitante com isso, também busquei ter um conhecimento, e que eu sempre achei que me faltava, o conhecimento em economia, né? Que é uma coisa que eu acho que faz muita falta para toda a classe artística, para os músicos, né? Ter um conhecimento... da economia, que tem um preconceito muito grande, a nossa cultura, né? Ali, quanto na escola, às vezes tem um preconceito muito grande com essa área econômica, né? Talvez uma demonização do dinheiro, do capital, como se fosse uma coisa ruim, né? Como se você buscar os seus anseios, os seus sonhos, batalhar por isso, trabalhar por isso, fosse uma coisa ruim. E a economia ajuda, o estudo da economia, o entendimento, né, do mercado, do dinheiro, dos bancos, como funciona o dinheiro que a gente usa, o que é uma moeda, o que precisa um papel pintado para a gente dizer que é moeda, né? Por que a gente acredita nisso? E como que vale, né? tanto, né? Por ser um papel pintado só. Pois é, né? Por que eu tenho 10 pila ali, eu vou conseguir comprar um pastelzinho? Por quê? Né? Por que a gente acredita nisso? E o tomador ali... Então, entender como funcionam essas relações, essas trocas, eu acho que deveria ser uma coisa da educação pública. Isso deveria ser de berço já. ao alcance e, consequentemente, a gente iria estar num patamar de comércio,
né, de relações políticas e, inclusive, o nosso mercado internacional, o entendimento, né, disso aí, ia mudar muito para todo o comércio, para todo brasileiro, e inclusive para os artistas. Sim. Que a gente sempre tem aquela coisa meio da cigarra, né? Aquela coisa... Aí, de repente, uma certa idade, assim, o cara fala, poxa, mas será que eu... Né? No meu caso, eu já cantei também em bailes de formatura, já fui aquele crooner, né, de formatura. Mas aí você para, nossa, será que é um trabalho puxado ali, né? Um negócio... Será que quando eu for um senhorzinho, tiver idoso, será que eu vou conseguir fazer isso? Certamente não, né? Como é que eu vou me manter? Como é que eu vou formar a minha previdência? Sim. Será que dá para confiar na previdência social, que é do Estado, né? Que hoje, que você, fazendo um pequeno estudo ali, você já percebe que, na verdade, desculpa quebrar o sonho da galera ali, mas é uma grande pirâmide financeira, ela não se sustenta, ela é deficitária. Sim. Né? Então, ela pode se decair. É algo muito preocupante, porque, né, todo mundo que paga, por exemplo, a Previdência, a gente tem a falsa impressão que a gente está colocando um dinheirinho ali Você vai receber todo mês e que lá daqui 30 anos a gente vai receber esse dinheiro de volta. Fala, desculpa, pessoal, o dinheiro que você colocou ali no mês passado, ele não existe mais. Já está sendo usado agora. O dinheiro que os aposentados estão recebendo agora, essa ajuda social, porque o plano da Previdência nunca foi ser uma aposentadoria, para você ter uma aposentadoria. Não. Para você depender daquilo, né? Não, é realmente um auxílio social, é um auxílio para sua, é uma previdência, né, no seu momento de necessidade futura, né? Mas ninguém nunca disse que você ia se sustentar com aquilo, né? Então, o que mantém a nossa previdência? Já vou encerrar já. O que mantém é as pessoas que estão trabalhando estão mantendo as pessoas que estão recebendo. Sim. Assim como aquelas que já trabalharam mantiveram as outras que estavam Isso. O ciclo. E daí eu pergunto para vocês, com todo esse dinamismo de dinheiro que está existindo, novas propostas de dinheiro, assim como moedas descentralizadas, como as criptomoedas. Um dia, se vocês quiserem fazer um podcast só por isso, já me candidato aqui, que eu adoro. Sim. E é necessário, sobre Bitcoin, enfim. Será que os vossos filhos, os vossos sobrinhos, netos, será que eles vão querer pagar a nossa aposentadoria? Fica pergunta no ar aí. E aí que tá, né? Será que lá na frente, daqui 30 anos, eles podendo escolher o dinheiro que eles vão usar, né? Falar, eu quero usar uma moeda que é lastreada no rublo. Eu quero usar uma moeda lastreada no dólar. Eu quero usar o franco suíço. Quero usar uma criptomoeda tal. Eu quero usar a criptomoeda do Jovem Talks. E aí, eles podendo usar esse dinheiro, será que eles vão escolher pagar a nossa aposentadoria? Eu ainda estou pagando a minha firma lá certinho, mas tenho minhas dúvidas. Tem aquela parte complicada, né? Tem segurança, né? Porque... E além disso, não só da opção de moeda que eles vão poder escolher ou algo do tipo, mas até mesmo na forma de trabalhar, né? Talvez a forma que eles estejam trabalhando não seja nenhuma forma que vá ter essa previdência. Então, né? Aí fica aquele critério. E será? Como que vai ser? O que vai nos manter? Pensando até sociologicamente e antropologicamente, a tecnologia ela vai trazendo e vai oferecendo cada vez mais descentralização. E o Estado, né, como um ente regulador, né, o que faz o Estado? Ele taxa e cria leis. É isso. É isso que ele faz. E qual a propensão do Estado? Sempre aumentar. Sempre criar mais... por exemplo, estatais, como aqui no Brasil a gente tem mais 700. Todo mundo fala da Petrobras, né? Eletrobras, que agora foi privatizada, mas a gente tem mais de 700, é um absurdo. A gente tem estatal de empresa de preservativo, vocês sabiam disso? Não. E que é deficitária ainda. Caramba. E que a gente tem que... Contribuinte, desculpa usar esse termo, que o correto, pessoal, é
pagador de impostos. Ninguém contribui porque acha legal. Exato. Não é algo de livre espontânea vontade. Se fosse, né, dá pra escolher se pagava ou não. Exato. Não vinha multa. Então, aí a tecnologia ela vai trazendo cada vez mais descentralização, né? Como é no caso da internet. A internet trouxe essa... Desculpa usar esse termo, mas enfim, deixou mais democrático, mais ao alcance de todo mundo a informação, né? Hoje em dia vocês têm um canal aqui que funciona dentro dessa estrada que a gente chama de internet, que começou lá na década de 70, lá dos militares dos Estados Unidos, né? Imaginando que ia ser mais uma ferramenta. Perderam tanto a mão que o mundo tomou conta disso, todo mundo tem. Mas isso vai cada vez mais fazendo com que fique ao alcance das pessoas. Então, antes a gente tinha um monopólio da mídia por algumas pequenas empresas ali. Sim. Vamos colocar né? A gente... um pequeno número de empresas mundiais que dominavam a informação. Sim. E isso traz também algo muito perigoso, porque o que essa empresa diz que é verdade... Se torna verdade porque muita gente ouve, mas não quer dizer que seja. E hoje em dia a gente tem veículos de mídia independente, a gente tem os podcasts, né? Que a gente pode conversar e tal, né? E acesso à informação para tudo que é tranqueira também, mas para tudo que é construtivo. Sim. Você não tem mais o domínio, esse monopólio da mídia. Então, eu acredito que a tecnologia, né? Embora algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado, mas a grande coisa benéfica é realmente a descentralização, né, da tecnologia e da informação. Sim. E estou falando para... Não, mas é bom quando você fala. Porque é um assunto também que fica meio apagado em todos os âmbitos, né? Na escola, na faculdade. Na faculdade a gente não vê muito isso. Né? Eu tive matéria de economia na faculdade, mas assim... Passou bem. E é o que exatamente você falou. A questão de a gente trazer como se você correr atrás do dinheiro fosse algo ruim. Porque dependendo da área que você segue, você tem que fazer por amor. Só que, querendo ou não, a gente faz com amor, dedicação, mas a gente precisa receber para fazer. Esperando do amor que você paga. Porque, né? Tipo, gente... Imposto não se paga sozinho. Exatamente. Então, realmente, eu acho que para N áreas, se não colocar todas as áreas, é preciso você entender. E seria algo para a gente saber, pelo menos o básico, lá no começo, lá na educação primária, né? Pra você saber, tipo, para que vale tanto uma moeda ou um papel que é só pintado? Isso, até as finanças domésticas, né? Ali, como você organizar ali a sua carteira. Por que eu tenho que pagar água para beber? Ela não é pública. Né? Por que eu tenho que pagar? Sabe, aqueles pessoas ficam... Você tá... E, querendo ou não, aprender desde o começo, né? A dar o valor. Porque, às vezes, se você... Dependendo de qual classe social você se integra quando você nasce, você vive numa bolha. E quando esse pessoal sai dessa bolha, como que vai entender a valorização do dinheiro? Por que tipo, eu tenho que dar tanto valor pelo dinheiro? Porque ele vem pelo seu trabalho. Não é algo de mão invejada, né? Sim, sim. A gente tem muito isso. Às vezes, até dentro da família, dos amigos. Fala, imagine, agora você quer... Você está falando de economia? Não, para com isso. Você é cantor, você não precisa disso. Você tem que saber disso. Foge da sua alçada. Eu faço show de graça. Quantos R$1.000 custa um equipamento desse aqui? Né? Quanto dinheiro não custa? Quanto que um estudante ali de violino, não sei qual instrumento você estudou? Eu estudei piano. Quanto custa um bom piano? Né? Se a pessoa não se organizar ali, ela nunca vai ter um piano. Exato. Sim. Nunca vai ter. Né? Se ela não aprender a se organizar. Então, é primordial, né? Já aproveitando aqui a galera da minha área, mas assim, tanto para músico, mas para qualquer um, né? Entender ali, por exemplo, a gente batalha tanto para conseguir o nosso dinheiro, batalha tanto ali, e se a gente não gasta tudo, como acontece com a maioria, e uma grande parte também gasta mais do que ganha, que é algo muito perigoso, não façam isso. A gente não sabe o que fazer com o dinheiro. Aí deixa na conta corrente ali, deixa na poupança,
sabe? Deixa num... E só fica lá. Deixa ali num lugar ou deixa em cima da mesa que tá, assim, você tá perdendo dinheiro. Sim. Né? Se você deixar o seu dinheiro parado, você tá perdendo dinheiro. Então, quanto antes você compreende que você tem que ficar do lado certo da bola de neve, tá correndo. Né? Ela tá descendo a montanha. Você não vai querer estar embaixo, entendeu? Você tem que colher os frutos. Se você vai fazendo um investimento ali, eu consigo só falar, isso aí é coisa para rico falar, porque eu não... eu consigo economizar R$50 por mês. Pô, legal, se organiza para R$50 por mês. Eu consigo economizar R$100 por mês. Se organiza para isso. Veja, faça uma reserva de emergência, né? Tem ali o custo, consiga ali atingir na sua reserva de emergência ali pelo menos uns 6 meses de subsistência. Fala, mas isso poxa, como é que para quando que eu vou precisar isso? Olha o quanto que a gente precisou na pandemia. Exato. Se manter. Quantas empresas né? fecharam, quantas pessoas ficaram desempregadas. Né? Os eventos pararam, né? Aquela loucura do lockdown, quantas, né? Como você disse aí, as empresas, né? Muitas empresas de 40 anos, de geração para geração. Não tinha caixa para isso. E não só isso, como, assim, faliram. Perderam por, assim, tecnocratas malucos que acharam que tinha que fechar tudo, fechou, e a gente perdeu. E hoje, sabe, a gente tem um reflexo muito ruim disso. Então, a gente está tentando se reorganizar como um todo. Mas, assim, a dica que fica quanto antes você aprender um pouquinho sobre economia, um pouquinho sobre como organizar o seu dinheirinho ali, valorizar o que você ganha, melhor é. Isso para todas as áreas. Para todos. Exatamente. Vale para todos. E é aquele negócio, né? Vai ser um manuseio para você tocar sua vida de forma certa, né? Você vai poder proporcionar bons momentos, você pode marcar uma viagem, você pode curtir o seu dinheiro de forma sábia, né? De forma ali sadia, que vai te trazer bons resultados. Agora, entrando nesses engastes de bons resultados, você trouxe um tema bem bacana para a gente bater um papo, né? Sobre a liberdade de expressão. Tem até o seu livro é disso? Ou... O meu livro é um livro, assim, super didático. O nome dele chama-se Constituição Federal de 1988. Muito bom, muito bom. Meu professor da faculdade amando, tipo... Caraca! É uma coisa que, assim, o brasileiro, de forma geral, acaba não tendo muito contato, né? Mas deveria ser uma coisa comum aos brasileiros, né? Saber ali, né, o que a gente pode, o que a gente não pode, segundo a Constituição Federal, né? E eu que me interesso muito sobre política, sobre economia, e sou um grande defensor da liberdade, né? Não só como artista, né? Sim. Mas como cidadão também, né? Sim, então, eu acho que a liberdade de expressão, também que está contida aqui, nesse livrinho, ela é primordial para todas as relações. Sim. Nossa, todas as relações. Você fala, puxa, mas será que tem a ver com o comércio? Então, pense bem, se a gente não tiver a liberdade de expressão para trabalhar aqui num podcast, para passar uma mensagem, se eu ficar cheio de dedos, como eu estou agora, para entrar nesse assunto de liberdade de expressão, porque a gente está sendo muito cerceado por uma instituição lá em cima. Fique tranquilo que eu não vou citar nomes para não derrubar o seu canal. Estamos nos inícios dos trabalhos, já recebe um... Sabe? Ó, isso tem os prós e tem os contras, viu? Sim. Não, o YouTube às vezes me dá uma vacilada, né? A gente que lute. Então, a gente, né, ficar... Isso não deveria ser assim. Segundo a nossa Constituição, não deveria ser assim. Então, por que é primordial? Para que você tenha liberdade de trabalhar com o seu conteúdo, falar sem medo, né? Sabendo das suas responsabilidades, sabendo do que você quer falar ou não, segundo a Constituição. Né? Você não precisa ofender ninguém, né? Mas você não precisa ficar cheio de dedo para falar de uma instituição pública. Que é o que acontece. Para falar, né, de um servidor público. A gente não precisa ter medo disso. Ou não deveria, mas a gente já está com medo. Sim. Porque tem
jornalista sendo preso, você tem artista sendo perseguido, né? Então, isso é muito, muito preocupante. Você tem parlamentar sendo cerceado, preso, e está contido aqui que o parlamentar é, assim, isento. A gente já vai ler ali o artigo certinho, mas ele tem a liberdade para falar, por isso ele é um parlamentar. Ele está lá porque a gente designou, votou, fez um voto, né? Quando a gente casa, a gente faz um voto, né? Então, assim é o voto no caso do sufrágio. A gente está fazendo um voto ali de confiança, então essa pessoa está lá e ela tem que ter liberdade para poder falar. Sim. E hoje em dia, né, segundo alguns iluminados ou iluministros, a gente já não tem mais isso. Então, se a gente perde essa a liberdade de imprensa, se a gente perde essa liberdade de expressão, de falar, vai ficando cada vez mais restrito. Exato. E aí, como é que você vai trabalhar? Como é que você vai investir no seu equipamento, no seu podcast, no seu jornalismo? E os seus investidores, os seus patrocinadores? Como que fica, né? A insegurança jurídica. As empresas que precisam de segurança jurídica, né? Sim. Anteontem, a gente teve alguns empresários sendo perseguidos com mandado de busca. Pô, bateu na porta do cara com família, cedinho lá. Não é mais o japonês da federal, porque já se aposentou. Mas, assim, bateu a federal lá por causa de uma conversa de WhatsApp. Nossa. E aí, como é que fica a segurança jurídica para a pessoa que está querendo montar uma empresa no Brasil? Isso é péssimo. Sim. Isso é péssimo para o comércio como um todo, para a economia, para a geração de empregos. Uma hora ou outra, esse cara que gera 800 empregos. Uma hora, uma empresa que tem não sei quantos mil funcionários. Uma hora esse cara enche o saco e fala, eu vou vender tudo, não quero mais. Vou embora do país. Né? Não tem segurança. Fala, eu não tenho segurança para falar o que eu quero, segundo a Constituição. Eu vou aplicar meu dinheiro em outro lugar. Vou ficar onde eu estou mais seguro. Sim. Então, vamos ver do que se trata aqui, ó. No segundo título aqui dos direitos e garantias fundamentais na Constituição Federal, que veio lá da Constituinte, começou em 85, né? E desagou em 1988. Então, ela não é perfeita, é cheia de remendos, parece uma colcha de retalhos, né? Ajusta de um lado, ajusta do outro, coloca fazendo pouquinho, aqui. muda aqui, muda ali. Isso, Fica na verdade, cheio de colorido. isso, na verdade, a Constituição, ela deveria ser isso aqui, ó. Deveria ser isso aqui. Sucinta Mas, na verdade, simples. com emenda, acaba ficando isso aqui. Então, a gente tem, falando da liberdade de expressão, a gente tem no artigo 5º da Constituição Federal, não confiem, verifiquem. Essa é a primeira lei dos bitcoiners, né? Não confie, verifique. Artigo 5º da Constituição Federal. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ok? No artigo 6º, diz lá, aliás, o artigo 5º, o inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Por que é importante esse aqui, né? Você fala assim, nossa, mas quem que vai mexer, né, com as igrejas, com os cultos? Não, isso realmente tem que estar muito bem delineado, porque isso pode ser atacado no futuro, como está acontecendo na Nicarágua. As igrejas estão sendo perseguidas lá, está tendo um grande... É uma perseguição comunista mesmo em cima das igrejas. O Daniel Ortega lá está tendo uma divergência com as igrejas, então ele acha que pode mandar nos cultos, pode mandar nos pastores, nos padres da Igreja Católica. O que eles então, vão dizer ou não. Exatamente, o que eles podem dizer nas missas, inclusive horários. Então, isso é péssimo. Você vê o quanto que abrange a liberdade de expressão. No artigo 9º, é livre a expressão da atividade intelectual, artística,
e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, quer dizer que a liberdade de expressão ela não tem limite? Vamos voltar aqui os mandamentos, né? Aqui, como disse o artigo 9º, aliás, artigo 5º, inciso 9º da Constituição, que é livre a expressão da atividade, parará, independente de censura e tudo. Só que você vai responder disso, digamos que você ofendeu alguém, né? Eu disse aqui uma coisa que alguém se sentiu ofendido depois, né? Então ele vai ter lá os meios jurídicos para reclamar sobre isso. São os famosos crimes contra a honra, né? Então, a gente tem o crime contra a honra no Código Penal, 138, no Código Civil 953, que é aquele por injúria e difamação, né? Se você atentou contra a moral de alguém, enfim. A pessoa pode recorrer à indenização sobre isso, Certo. né? Vai lá, juiz da primeira instância fala, ó, ele me chamou de careca, tá? Não pode, e tal, não sei o quê. Mas o que está acontecendo no Brasil e que é muito perigoso, então, voltando assim, está previsto no Código Civil e Penal, você vai atrás dos seus direitos. Sim. O que não pode acontecer é a censura prévia. Tesourar antes de você falar. Isso. Ou antes de eu postar o meu vídeo, já tem um crivo ali, como o que está acontecendo agora. Tenho vários vídeos meus que foram derrubados. Tô tomando cuidado aqui para não acontecer no de vocês. Não vou citar nomes. Se eu for falar assim, não fala. Tem até um trend assim agora, né? Não. Então, isso é uma coisa muito, muito temerário, né? Porque isso nos remete lá à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Aquela fábula do George Orwell, 1984, né? Que você tinha novilíngua, você tinha o grande irmão observando tudo, que é daí que vem o Big Brother, né? Observando tudo que a gente faz, policiando tudo que a gente faz, as nossas conversas, né? Então, é muito complicado isso. Você não pode ter isso, censura prévia. O que é isso? A gente está querendo dar marcha ré na história? Quer voltar para a ditadura? Deus é livre. Né? É horrível isso, né? Então, falando lá, só para enfatizar, o negócio que eu falei dos parlamentares poderem falar, isso, gente, também está na Constituição. Artigo 53. Dos deputados e senadores, artigo 53, os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Vou repetir algo muito importante, que teve aqui uma emenda aqui para consertar essa partinha, que eles ficaram em dúvida sobre como colocar isso, né? E daí eles colocaram quaisquer opiniões, palavras e votos. Quaisquer. Aí, de novo, o entrevistador vai perguntar, poxa, mas o cara pode falar o que ele quiser? Ele pode falar o que ele quiser. Nossa. Ele pode falar. Zero filtro. E tem que ser. Porque a gente votou no cara para ele poder falar. Ele não importa assim se a comarca, né, lá do Piauí votou no deputado tal para defender as demandas que eles acreditam. Certo. Às vezes não é a demanda que eu acredito, que vocês, mas é as demandas. E esse cara, ele tem direito de utilizar qualquer das ferramentas, palavras jurídicas ou não, né? E ele está protegido pela Constituição para falar isso. Então, digamos, está dentro da imunidade parlamentar. Mas isso não está valendo mais. Um deputado foi preso, tem um líder de partido preso por suas palavras. Não. E isso não pode. Aí a pessoa fala, mas ele não pode falar o que ele quer. Ele pode falar, só que sem ofender ninguém, porque não sei o que lá. Não é o que eu acho que ele deve falar. Não é o que você acha, não é o que o fulano acha. É o que está escrito na Constituição. Fica bem claro, né? A Constituição Qualquer... assegura, né, de certa forma.
quaisquer opiniões, palavras e votos. E isso não está sendo mais respeitado. Então, diante dessas discrepâncias, né, que estão vindo, principalmente das instituições superiores, que eu falei, puxa vida, né, eu vi na época, né, que eu comecei a gravar meus vídeos sobre política e tal, né, eu estava ouvindo lá um pronunciamento de um ministro, né, da Suprema Corte, que eu gostava muito, admirava, né, e ele fazendo toda uma defesa do povo, preocupado com o povo na pandemia, né, e tal. E, no caso, ele estava, né, criticando também os atos do 7 de setembro, que estavam pedindo por mais liberdade de expressão, né, do povo, e que teve uma grande adesão, assim. E ele estava criticando, dizendo que não era por aí, que, né, estava lutando de forma errada. Opa. Mas quem é ele para dizer o que é errado? E ele dizia que estava tão preocupado, né, com a falta de chuva, que isso, que aquilo. E eu comecei a olhar assim, você vê como muda a nossa mentalidade quando a gente começa a ter um pouquinho mais de conhecimento. Eu não sei nada, né? Eu só sou simplesmente um interessado em política, em economia, só que tem algumas coisas que você não engole mais. E daí ele dizia isso e preocupado com o cidadão que já não ia ter o que comer. Ele falou, não, mas peraí, ele acabou de aumentar o próprio salário em milhões na semana passada. Algo de errado Não tem, está né? certo nesse negócio. Exatamente. Não, ele acabou de aumentar em milhões o orçamento do Supremo. Né? No caso do Supremo lá, você tem centenas de faxineiras. Eu até brinquei no vídeo, eu falei assim, pô, mas que bagunça que eles fazem lá, né? São bem desorganizados para ter tanto. Nossa, são, assim, milhares de... mais de 2.400 funcionários para 11 ministros. Um orçamento bilionário. Né? Aí eu falo, não, peraí. Aí eu fiz, né, de primeira mão, foi a minha primeira manifestação, eu fiz como artista que sou, eu fiz uma poesia, né? Que não tem nada, vou deixar bem claro, não tem nada a ver com os ministros da Suprema Corte. Não tem nada a ver. Mas a poesia falava de... O nome da poesia chama assim, Ode aos Deuses da Toga. Né? E dali ali eu vou divagando sobre os deuses, né? Os que se consideram deuses, e alguns têm certeza que são, né? E falando sobre esses deuses do Togaquistão. Né? Então, falando, não, senhores deuses supremos da toga, os senhores não representam os nossos valores de justiça final. O que se escuta nas ruas e o que se lê nas gravuras é que os deuses supremos da toga são a vergonha nacional. Cara. E aí eu fui divagando. Um trecho tanto que a gente coloca para nossa realidade, realmente. Exato. E esse seu interesse por economia e política começou antes mesmo de você começar a fazer ciências políticas? Ou foi depois que você começou? Isso. Você vê como, em parte, eu tenho que concordar com os sociólogos que a nossa cultura influencia muito na nossa vida, né? E sempre eu fui um pouco, assim, afastado disso. Falando, não se meta com isso. Não se meta com o grande capital malvadão. Não se mete. Com política é coisa do não sei o quê, tarará. Não, como dizia Aristóteles, nós somos todos zoom politikon, nós somos todos animais políticos, a gente sempre está fazendo política, né? A gente sempre está, as nossas relações, né? Como cidadão, como músico, como jornalista, como entrevistador de podcast, enfim, imagine o quanto de política que vocês fazem aqui toda semana. Então são as nossas relações, enfim. Mas eu sempre fui interessado, assim, mas eu tinha esse estigma, assim, né? Esse preconceito, assim, será que eu posso entrar nesse mundo? Eu tinha um pouco de receio, sabe? Será que eu vou ter estômago para isso e tal? Mas, na verdade, sempre gostei. Sempre gostei. Aí, de repente, teve um estalo, assim, uma coisa foi puxando outra, né? Como eu procurei a filosofia para me ajudar nas composições e tudo. E uma coisa foi puxando a outra e daí quando você começa a pesquisar um pouquinho mais, né, você começa a perceber que
você tendo um pouquinho mais de argumentação ajuda bastante a perder o medo. Com certeza. E te traz mais segurança do que você está fazendo também, né? Você para de ter aquele pensamento de, nossa, será que eu posso pisar aqui? Será que eu posso... Fica mais direcionado, né? Você sabe onde você está. Você tem poder de questionamento ali de onde você está, o que você quer fazer, sobre o que você já está fazendo, né? Eu sou bem nerdão nessa parte, na verdade, mas eu gosto bastante. Mas é questão que a mesma coisa que acontece na economia. Eu acho que a política em si, ela é colocada num pedestal que, tipo, não se mete. Faz o seu dever, vota, mas não tenta entender que é muita bagunça. Só que a gente precisa ter um mínimo do conhecimento para conseguir ser direcionado. Porque senão você não entende o que é o embasamento da Constituição, ou o que é o embasamento de um determinado político, do outro, blá. O que você vai fazer? Você só vai estar jogando seu voto fora, porque você não vai estar entendendo, né? Então, você precisa ter o conhecimento, pelo menos entender do que se fala, para conseguir ter um caminho que... acredito nessa sequência. Não, acredito mais nessa sequência. Para também conseguir ter a questão de saber escolher, né? Isso vem muito, né, das nossas políticas públicas que a gente tem, né, sobre educação e tudo, que a gente tem muito que caminhar. Sim. Então, lá no número 160 e tantos do PISA. Nossa, né? Então, é gasto muito dinheiro com a educação e a gente tem muito caminho ainda para chegar. E só que essa educação, às vezes, ficava um pouco restringida em alguns assuntos. Falar, não entra tanto aqui, né, nisso. Ou pior ainda, era direcionado muito por um lado só. Sim. Né? Uma coisa meio enviesado da história do Brasil, uma coisa meio enviesado sobre a política, sobre a economia, e sempre colocando, às vezes, o cidadão num lugar de desconhecimento, que é uma coisa muito ruim. Só que, em contrapartida, é mais fácil de você manipular. Exatamente. Né? Mas, sempre tem um mas, a internet veio para realmente, para quem tem o interesse um pouquinho mais, fala, pô, tem para onde buscar. Será que é isso mesmo? Por exemplo, eu tenho visto alguns candidatos, e estou falando aqui de forma bem isenta, tá? Pretendo no futuro ser um cientista político, interessado no assunto, mas assim, vejo lá os candidatos lançando mão de dados, assim, do nada, assim, 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Esse dado é falso. Ó, pessoal, escutar o candidato largar essa é falso. Vá lá, pesquise. Tem na internet um instituto brasileiro que vai muito do nosso dinheiro lá, então use. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, famoso IBGE. Vai lá e pesquise. Você vai ter lá mortalidade, índice de educação e tudo. E é sempre atualizado, né? Eles estão sempre atualizando. Isso. Mas como que a gente faz isso? Pesquisando. Exato. Se interessando, e se tem uma coisa que eu acho que é benéfica hoje em dia, toda essa democracia barulhenta, como diz o ministro da Economia, é que as pessoas estão se interessando um pouco mais por política, né? Eu acho que isso é interessante, né? E é necessário, né, se interessar. Não significa que você vai virar, tipo, nossa, todo mundo tem que fazer ciências políticas. Não, mas ter, pelo menos, a noção do que se trata. Porque senão... As coisas, né, de repente, que a gente fica indignado. Por exemplo, eu fiz um texto lá que eu fiquei indignado com aquela solenidade de coroação, eu chamei solenidade de coroação do novo presidente do TSE. Aí eu olhei aquilo e falei, puxa vida, né? Toda pompa e circunstância, os dragões da independência fazendo um corredor pro cara passou ali com todo os puxa-saco ali, toda aquela cerimônia de puxa-saquismo. Falei, pra que isso? Pra que isso? E tudo aquilo é custeado com o nosso dinheiro. Cada água, o microfone que está lá, o carpete, o púlpito, os prédios do TSE, são 2. E sabe qual o orçamento anual do TSE? 9,4 bilhões de reais por ano. 9,4 bilhões de reais por ano.
eu fiz uma continha lá, né? Entre os milhões que eles gastam, aí você pega umas curiosidades. E não sou eu que estou dizendo. Não confie, verifique. Vai lá na prestação de contas do TSE. Você vai encontrar lá prestações de conta, digamos, prediais lá, né? Você tem 4 milhões e meio, né? Estou arredondando aqui, de despesa com energia elétrica. Se você fizer uma continha básica aí de padaria pelos dias do ano, eles estão gastando mais de 12 mil por dia. Nossa, deixa o quê? O prédio inteiro ligado na luz? Foi exatamente o que eu pensei. Falei, 12 mil reais por dia? Ar, luz, tudo ligado, então. Isso, só que daí você entra no site da instituição, nós estamos cuidando da sustentabilidade, estamos buscando por uma alternativa verde e sustentável. Não, é sustentável, mas não está sendo com o nosso dinheiro. Está sendo sustentável para que ponto? Porque o dinheiro está sendo gasto. Limpeza. Mais de 4 milhões de reais, 600 e tantos mil por ano. Também vai dar mais de 12.500 por dia. Outra bagunça. Aí você fala, nossa, mas o TSE abrange muito... Não, são 2 prédios. 2 prédios. Sabe quantos funcionários eles têm? 883 fixos ali. Mais os terceirizados, vamos arredondar para 2.000, ok? 9,4 bilhões. E daí eu fiz um comparativo com uma cidade de porte médio, tipo a cidade do Caruaru, sabe? Do Grande São João, da festa junina. A cidade de Caruaru, no ano, né, de 2018, que foi antes até da pandemia, né? Um bom PIB anual ali para a cidade de Caruaru de 7,4 bilhões. Caramba. Ok? Então, se a gente pegar toda a somatória dos bens e serviços do ano inteiro e somar da cidade de Caruaru, pegar tudo e falar, ó, tá aqui, ó, para pagar o TSE, não vai ser suficiente. Não dava. Vai faltar muito dinheiro. E o detalhe é que, lembra do TSE pagando 2.000 funcionários? A cidade de Caruaru tem 370 mil habitantes. Alguma coisa está muito errado. Está muito errado. Sim. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente não pode se conformar com esse desperdício institucionalizado de dinheiro público. Como se fosse algo convencional, né? A gente não pode se conformar com isso, entendeu? Você ter prédios absurdos que mais parecem palácios lá em Brasília, gastando rios de dinheiro, a gente fica aqui brigando por coisas. Não, essa é a casta da sociedade que a gente está sustentando com o nosso dinheiro. Sim. E assim, o que eu prego aqui, mais uma vez, seja descentralizado esse dinheiro. Que, antes de tudo, não seja tanto dinheiro sendo tirado do cidadão por meio de impostos, mas que seja mais descentralizado para os municípios, para os estados. Seja que é realmente utilizado, né? Exato. De forma justa. Não, então, essa minha indignação. Ó. Cheguei a gaguejar de nervoso. Te bate num ponto que deixa todo mundo meio inquieto, né? Não, mas E é, infelizmente, algo que tem que ser batido e tem que ser lembrado. Tem que ser conversado, e né? começando por nós mesmo, de identificar isso e não se naturalizar com isso, né? Identificar e... mas eu não posso mudar o mundo. Tá, mas você pode seu auxiliar. pensamento e ajude as pessoas. A sua atitude, ela pode fazer grande diferença. Se todo mundo pensar que a atitude vai fazer diferença, ela vai fazer. Agora, se todo mundo se acomodar e falar assim, não vai resolver nada, aí não resolve mesmo e fica do jeito que tá e segue o baile, né? Vai o Titanic afundando cada vez mais. Não. E vocês que têm um alcance maior com os jovens, né? Isso é lindo, né? De usar isso tanto artisticamente, usando informação, informando mais, abrindo os olhos, né? Enfim, vote em quem você quiser, faça o estudo, veja bem os prós e os contras, mas esteja de olho aberto. Né? Não fique engolindo qualquer mentira lá, o cara vai jogando coisa, jogando estatística não sei da onde. Né? Vai procurar a estatística certa. Vai procurar as coisas, se as informações que o cara está falando lá, se está certo. Anota só por curiosidade. Né? Se o cara está sendo correto com você, se ele está... Qual que é a sua frase? Não confie, verifique. Vocês podem adotar isso para os jovens da Não confie, verifique.
É super interessante. Aliás, eu também aceito muito ser contradito aqui, né? Qualquer pessoa que quiser contrapor também, depois falar, o que o Ângelo falou estava errado e tal, não sei o quê. Vamos se abraçar aí também, aceito as críticas para falar, então, não tá certo. Não era 2.000 funcionários, era 2003. Era 2 pessoas a mais que você não. Não, se for uma brincadeira, mas assim, eu aceito, sim, realmente, sim. é por aí que a gente consegue melhorar o nível, né, da discussão política. Discutir menos pessoas e discutir mais ações políticas. Sim. Né? Então, o que você quer? O que você quer da política? O que você quer da sua vida? Sim. O que você quer daquela instituição pública? Como que você quer ser tratado? O que você espera que façam do seu dinheiro? Né? Se você está trabalhando boa parte do ano, no meu entendimento, é metade do ano só para pagar impostos. No meu entendimento. Mas, segundo, é porque assim, a gente gasta um bom tempo só calculando, um outro tempo pagando para pagar o contador, trabalhando para pagar o contador, né? Então, isso aí tem que ser contabilizado. Então, o dinheiro que você gasta lá calculando o seu imposto de renda, esse trabalho ele não é remunerado. Né? Só que ele é um trabalho obrigatório. Porque se você não fizer, você pode sofrer sanções. Sim. Você pode ir preso, Sim. na pior das hipóteses. E você não pode errar. Tipo, claquete, começou agora, mas não erre. É assim, é a Receita Federal, eles não perdoam. E pense que você está trabalhando aí quase que metade. Tá bom. Senão o pessoal já vai escrever no chat, né? Falar, não, tá errado, não é metade do ano, são 5 meses. Tá bom, que seja. Mas pensa bem, 12 meses, você trabalhou 12 meses, 5 só para pagar impostos. Então, na verdade, a gente começou a ganhar dinheiro há pouco. Né? O americano, ele conta mais o ganho dele anual. Né? Ele pensa no ganho anual, a gente pensa mais no ganho mensal. Né? A nossa cultura aqui do brasileiro pensa no ganho mensal. Mas se você for colocar na somatória do ano, né, a gente está começando a ganhar o próprio dinheiro para si agora. Né? Boa parte do primeiro semestre foi só para sustentar a casta do Estado. Exato. Aqueles caras que estão ganhando 40 mil reais por mês, 60, tem pessoas ganhando mais de 100 mil reais por mês. Nossa. Né? Então, enquanto tem professor da educação pública que tem dificuldade, às vezes, para se manter. Se mata de trabalhar com 300 milhões de horas de aula para conseguir um salário razoável. Né? Assim, se mata, acaba com a voz, acaba com a saúde, né? E que deveria ser muito melhor valorizado do que os burocratas, que os tecnocratas lá, decidindo sobre as nossas vidas, né? E achando que a gente não sabe o que fazer com o que a gente ganha do nosso próprio trabalho. Mas voltando ao raciocínio, desculpa. Eu vou parar. Trabalhou lá. Eu vou parar. 12 anos. Se você trabalhou 12 anos e boa parte disso, metade disso, você usou para pagar impostos, foram 6 anos da sua vida. 6 anos só para pagar impostos. É muito difícil. Ninguém faz essa conta, né? A gente trabalhou metade do ano só para pagar impostos. Multiplica isso por uma década. Quanto tempo de vida... Então, tempo de trabalho é tempo de vida. Que você está usando ali para pagar impostos. Isso é a sua vida. Então, cara, a política é importante. Então, escolha bem, principalmente os parlamentares que estão chegando aí, estão se colocando no pleito. Veja bem o que eles defendem, né? Investigue, não aceite só recadinhos de WhatsApp. Por favor. Não confie. Não confie, verifique. É mas aproveitando que a gente falou aqui de professores, voltando um pouquinho, saindo um pouquinho da política e voltando um pouquinho pra música, você dá aula de canto, né? Sim. Como que você se descobriu de, poxa, eu amo a música, vou estudar, vou aprender e agora eu vou ensinar? Sempre foi um desejo seu ensinar? Sempre foi uma coisa de você, um dia eu vou ensinar, vou dar aula de alguma coisa, um dia eu vou lecionar? Na verdade, não. Eu nunca estudei
tanto assim para ser um professor, né? Eu digo até que eu estou como professor de canto, mas eu não me considero ter uma super formação como um professor de canto. Certo. Mas eu me considero como um cara que tem experiência nessa área, e eu, com isso, com essa experiência de palco, com a experiência pedagógica que eu tive também, eu me considero ali com uma bagagem para passar esse conhecimento para outras pessoas. Mas dizer que eu sempre quis, isso não era. Mas foi uma coisa que falou, pô, mas você não dá aula? Pô, mas você não dá aula? Então, assim, Daí uma hora você falou, pô, tem um dia da semana ali que daqui a pouco vem mais um, daqui a pouco você tá, né? A semana por exemplo, toda. mesmo assim, eu tenho ainda as minhas atividades como cantor, né? Que é a primordial, que é o meu ganha-pão. Sim. Né? Quem sabe eu não ganho uma graninha no futuro como influenciador. Então. Se os burocratas não ficarem derrubando meus vídeos com censura... Por favor, me deixem falar. Deixe o vídeo dele no ar, por favor. Não, você vai falar, o seu vídeo foi as diretrizes da comunidade. Parece uma coisa infindável, né? Não, o seu canal está pendurado. Aí você já dá aquele gelinho no coração. O coração chega a rasbater. Mas assim, eu nunca tive essa pretensão de ser professor, mas é uma coisa que eu gosto, assim, de dar aula, me preocupo, né? Eu tenho um aluno, assim, específico, aí eu vou procurando ter uma estratégica, né? Uma estratégia para a voz do cara, o que ele quer atingir, né? O que dá para usar do canto lírico, da influência do popular, né? Enfim, a parte de percepção e tudo. Então, eu tento ir bem por essa área, assim, gosto de explorar, assim, mas não foi uma intenção inicial, Aconteceu. assim, mas é uma coisa que eu sempre tô também descobrindo, assim, mas a experiência também de palco, né, não só a parte técnica e fisiológica nossa aqui, né, que a gente usa, na verdade, o corpo inteiro para cantar. Não só isso, mas a experiência de palco ajuda bastante, né? Então, gente, se você tem um professor de canto aí, eu, né, faço votos que toda pessoa que estuda canto, que ela seja ouvida por alguém, que ela seja direcionada por alguém. Isso é muito bom. Isso, você tem ali o caminho das pedras ali, né? A pessoa vai seguir ali, tem um método de ensino. Mas faça isso com uma pessoa que tenha também experiência de palco. Sim, que daí também já... Porque senão sempre o cara vai estar falando de algo que ele não usou. Exato. Né? O cara, eu faço aula assim. Poxa, que legal. Olha, ele tem atividade com... Não, ele só dá aula. Poxa, tá bom. Tá tudo certo. Mas assim, alguma experiência como cantor, seja um cantor de câmara, né? Seja um cantor da MPB, enfim, um coral, né? Precisa ter um pouco de experiência para conseguir Tem que passar. ter essa experiência para poder passar isso para o aluno, porque, na verdade, é essa a finalidade. Sim. Você vai trabalhar ali dando uma assessoria, ali dando uma instrução, criando ferramentas para que o aluno possa dominar a voz dele no futuro, se é que algum dia a gente domina realmente a voz, né? Exato. Mas a gente está sempre buscando aprimorar isso, né? E uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, e que fica uma dica aí para a galera que está começando a cantar também, trabalhe a sua percepção. Que muita gente que começa na área do canto, ou começa a estudar canto, não se preocupa tanto com isso, né? Acha que é uma coisa frívola ali, um detalhezinho e tal, mas a percepção é muito importante, a gente desenvolver o nosso ouvido, né? Cantar os intervalos, tá com as notinhas ali na cabeça. Então, gente, quando o seu professor de canto vai lá, canta as notinhas, canta os acordes, canta as escalas, é pro seu bem. Canta porque Exato. funciona e tem que fazer dar certo ali. Aproveitando esse engate de aula, de canto, de aprendizado, é possível qualquer pessoa cantar? Ou não? Tem esse negócio, não, você veio com o dom. Você veio com o dom, você canta, senão não. Ou é possível a pessoa... Tipo, eu nunca cantei nada, um exemplo,
e eu tenho um desejo de cantar. É possível, com a aula de canto, qualquer pessoa, desde que se dedique, claro, isso é óbvio, mas é possível ou tem que ter ali primeiro um domzinho guardadinho ali, escondido? Esta é a pergunta de 1 milhão É, de reais. exatamente, eu acho que todo mundo quer saber. Tem como? Eu acredito que toda pessoa pode cantar. Não só pode, como deve, né? E toda pessoa, em algum momento da sua vida, vai dar uma cantarolada. Nem que seja no chuveiro. Nem né? que seja desafinado, mas fazendo o seu café ali e tal. Então, assim, você vai ter pessoas que querem cantar, né? Diante dessa sua pergunta aí, né? Qualquer pessoa. Você vai ter, por exemplo, pessoas com uma grande voz. O que eu digo com uma grande voz? A pessoa veio com um super instrumento, uma voz, aquela voz assim, aquele cara que está no podcast, ele não precisa nem de microfone, parece, né? O negócio arrebenta, uma super vozeirão, mas a parte da percepção não é tão legal, né? Ele precisa desenvolver o ouvido. Aí você escuta a pessoa cantando, a voz é incrível, tal, aí você vai lapidando, só que o ouvido precisa ser mais treinado, a parte da percepção. Vice-versa também funciona. Você tem pessoas com uma super percepção, uma percepção muito boa, um ouvido muito bom, que já é grande parte do cantor, é realmente o ouvido, né, de quem canta. Você fala, puxa, aquela pessoa canta super bem. Pode crer que o ouvido dela é bem... Quanto melhor o cantor, mais detalhista é o ouvido dessa criatura. É interessante isso, né? Tá muito ligado com o canto. Por isso que você vê pessoas que vão perdendo a audição, a voz vai ficando debilitada. A pessoa começa a ter alguns entraves ali de articulação, começa a ficar um pouco mais enrolado. Por quê? Porque ela não está mais escutando a referência. E aí vem a nossa parte, né? O social, né? A gente escuta e está sempre escutando e reproduzindo. Então, por isso é muito importante a reprodução. Então, você vai ter várias pessoas que estão iniciando no canto, outras pessoas que já iniciaram, nível X, nível lá em cima, mas vários níveis, vários ritmos, várias pessoas, ritmos de aprendizado, eu quero dizer, né? Pessoas que têm mais facilidade com o aprendizado, outras que não. Mas eu conheci pessoas que eram, assim, extremamente talentosas, com uma voz bacana, sabe? Pelo menos, que é uma coisa muito subjetiva, né? Sim. Você vai colocar aí, você vai falar, pô, mas voz feia, voz bonita é muito subjetivo, porque depende do gosto, né? Às vezes você ouve o cara falando assim e tal, e daí você escuta a pessoa cantando um rock, é maravilhoso. Sim. Encaixa muito né? bem. Ou, sei lá, pode cantar o que quiser também. Então, é muito subjetivo. Mas, assim, cada um tem um ritmo de aprendizado, de tudo. Então, voltando à sua pergunta, voltando à vaca fria, eu acredito que qualquer pessoa pode cantar. E também depende de muito, assim, do que cada pessoa, onde ela quer chegar. Voltando àquela pessoa que eu falei que tem, assim, um grande talento, é muito perigoso essa pessoa acabar não se dedicando. Porque ela tem tanta facilidade, né? Ela pega esse barro aqui, pega e transforma na caneca do Jovem Talks, assim, ela pega e tudo fica lindo. Ela fala, imagine, eu não vou nem estudar. Aí chega na hora de cantar, fica desesperado, não sabe a letra, não estuda nada, não se dedica. Meu, aí você não vai ter futuro. Assim como eu vi pessoas que não tinham, assim, uma super facilidade, mas foi batalhando, com muito empenho. E o cantor, que eu acredito, ele é cunhado assim. E aí você vai ter várias escolas. Não existe esse de certo e errado. Voz assim, voz assado, né? A gente pode colocar a nossa voz tentando dominar onde a gente quiser, na direção que a gente quiser. Não existe certo e errado. Assim. Tô puxando a voz aqui, né?
eu. Aqui está o registro mais grave, né? Gente, Digamos que assim. legal. E isso não é nenhum milagre, isso na verdade é uma coisa é fisiológico, né? Conforme a frequência, as notas têm uma predileção onde elas vão ressoar mais, né? Então, por isso você tem os alto-falantes mais graves, as caixas de ressonância mais graves, né? Assim como nossa caixa torácica aqui, né? E a gente tem os nossos tweeters também, as nossas... os sinos da face, né? Já teve sinusite, né? Então, tudo aqui cria som. Tudo isso reverbera o som que... O ar sonorizado que vem a partir dos pulmões, né? Tudo, o nariz, a boca, dente, aqui, toda a máscara aqui da face, né? Os olhos, testa, cabeça, tudo, né? Então, não tem milagre, tem que se dedicar. Dedicação e técnica, né? Saber como fazer. Como fazer. Parece tão fácil, vai fazer. E quem tem... você dá aula online ou não? É só aula presencial? Estou para lançar aí num futuro não muito distante o meu curso. E daí eu vou pedir aquela canja para vir divulgar aqui no Jovem Tal. Com certeza. Mas já vamos deixar, quem quiser já te seguir lá no Instagram. Qual que é o seu Instagram? Lalo Varela. @Lalo Varela. Lalo Varela com 2 L's. Lalo Varela com 2 L's. Com 2 L's. Então já vai lá, segue ele no Instagram, acompanha. Logo já tem conhece um novidades. pouquinho do portfólio que tem por lá, que é muito bacana. E já ficar ali no stand-by, que é assim que... Tiver novidade. E quem for de Sorocaba, pode fazer presencial. tem vaga ou Pode- não, por Votorantim. enquanto? Votorantim? Tá meio que latado, assim. Então Porque, fica aí no eu ainda stand-by. tenho mais... Não, mas... Entre em contato com a gente, deixa Dá um jeito. uma mensaginha lá no Insta, lá no direct. E também aproveitar para fazer o merchan também do meu canal de política, Com que é o certeza. meu pseudônimo é Tio Lalo. Tio Lalo. Tio Lalo libertário, né? Que eu acredito muito nessa filosofia do libertarianismo, né? Sim. Em que Legal. prevê e almeja mais liberdade para as pessoas, liberdade de escolha. Então, eu tenho um canal no TikTok, que já tem pouco tempo, mas já está arrebentando de polêmica lá. E para quem quiser conhecer também, no TikTok, Tio Lalo. Tio lá. Só procurar lá como Tio Lalo ou Tio Lalo Libertário também vai achar. Chique. Tio Lalo _ Libertário vai achar a gente lá. Maravilha. Já- Fica por dentro das novidades, já conhece Já um pouquinho sabe as desse redes. outro âmbito, Exato, porque fica por dentro de tudo. foi o que a gente falou há uns episódios atrás. A gente não tem que ser uma pessoa só, né? A gente Exato. tem várias coisas que abrangem uma mesma pessoa. Então, você é cantor, você tem o seu lado que mexe gosta de entender e falar sobre política, e é muito interessante Tem ter lá do professor. professor também, várias que formam um único Ângelo Varela. Então, isso é muito legal. E o sarrista também. É, E o também, sarrista, que- exato. que a gente Quem não tem uma pitadinha de comédia, né? tem que ter, né? Não, tem que É ter. nosso jeitinho brasileiro, né? De levar as exato. coisas. Eu acho que assim, eu só, tirando a brincadeira de lado, né? Eu acho que eu só devia ter escutado mais o que o meu pai me dizia lá quando eu era piazinho no Rio Grande do Sul. Que se eu tivesse escutado ele, essa hora eu tava milionário. O que... Ai, senhor. O que ele falava. Então eu não sei porque ele não. Eu você não escutei escutou? o que ele falou. Eu sabia que vinha algo. Certeza. Eu fiquei assim, O espero que ele não olhe pra mim. Porque eu tô... Ó, piadinha sadia. Muito Mas bom, o legal muito é que ele fez um preview antes que ele falou assim, não, mas agora falando sério, tirando um pouco de lado do sarrista, a gente vai falar agora. Você já espera né, Você deixou um pra mim anjo- puxar. Se tivesse Um escutado. Ângelo Spector. Estaria milionário agora. Assim, de saúde. Eu não escutei mesmo. Eu não escutei. Talvez ele agora falar. algumas coisas façam mais sentido. E aproveitando Nossa. mais essa deixa descontraída, assim, voltando um pouco para a parte artística e política, assim, eu tenho amigos, né, da área artística, pessoas com quem eu trabalho, que eu amo de paixão, que eu gosto muito, são realmente amigos, e que por muitos assuntos políticos, assim, a gente diverge. Mas assim, vou deixar um recado pra galera agora. Não brigue com um amiguinho por causa
de arte, de política. Cada um vai ter o seu conceito, a sua opinião, a sua visão de mundo, ou até a sua ideologia, enfim. Respeite a opinião de cada um. Respeite. O nome disso é liberdade, e isso vai de encontro também com a nossa liberdade de expressão. Então, se há um conceito que define bem a liberdade de expressão, é justamente a gente assimilar aquilo que a gente não quer ouvir. A gente aceitar do outro que a gente não quer ouvir. Sim. Então, não brigue com o amiguinho, não brigue com a sua família. Tá chegando as eleições aí. Não se matem. Logo vai chegar outubro, novembro, e daí? Você tá brigado com aquela pessoa que você gosta por causa de besteira. Discordou? Não pensa igual a você? Tá tudo certo. E na grande maioria das vezes você não vai mudar a opinião daquelas pessoas. Por isso que eu acredito muitas vezes mais em informar para que a pessoa acabe descobrindo a realidade pelas próprias vias do que ficar forçando a minha opinião sobre as outras. Não é por aí. Então, respeite o amiguinho, respeite a sua família, pai e mãe. Não entre nessa de brigar com um amigo, com aquela pessoa que você gosta por causa de uma divergência de pensamento, ou ainda mais por causa de futebol e ainda mais por causa de política. Exatamente. Nossa, porque, querendo ou não, foi o que você falou. É isso. Você briga, daí depois, tipo, a vida de... Pra quem você brigou, eles não estão nem aí. Exato. Eles não querem saber. Os milhões vai estar caindo na conta do mesmo jeito. Isso, Então não tem necessidade, né? Brigar nesse tipo de coisa. Você pode ver aquelas pessoas que vivem lá no estado, lá em cima, lá naqueles palácios enormes, aqueles ganhando rios de dinheiro às nossas custas. A única coisa que eles brigam é pelo próprio interesse. É a única coisa que eles brigam. E aí então, o povo aqui fica se matando. Não tem necessidade. Não façam isso. Sigam o tio Lalo lá, que eu vou falar mais. Então, se vocês discordarem de mim, entra lá. Tem um monte de gente que me xinga um monte. Eu acho fantástico. Não xinguem. Saibam mostrar a opinião de vocês. Lembro que a gente acabou de falar sobre o respeito. Vamos ter respeito. Respeite a opinião do tio Lalo e não vai lá apedrejar o coitado também, né? Pelo amor de Deus. Mas é que daí, por isso que eu também acredito na liberdade de expressão, né? Até aquela pessoa que quer me xingar lá e fala, não, você não entende nada desse assunto. E parar, tá bom, pô, eu tento e seja bem-vindo da mesma forma. E vocês vão perceber isso aqui. Quando vocês tiverem alguns milhares de haters, é porque vocês estão indo bem. Meu Deus. A gente conversou uma vez com uma influencer que ela falava que ela acredita que todo hater, no fundo, é fã. No fundinho é fã, porque é tipo aquele casal clichê que, eu te odeio, eu também te odeio, não sei o que, no fundo os dois se amam, né? Tá lá um fiozinho pra casar. E fica, jamais eu vou olhar pra você na minha vida, não sei o que, e no fim... E daí passa 40 anos brigando, né? Exato. Junto brigando. Ai, meu Deus. Something? Não, eu acredito que a gente passou por tudo. A gente já absorveu tudo dele, né? Ele tá até olhando tudo. Nossa, eu tô falando pra caramba. Deu quanto tempo aí já? Beck? Nossa, passou. Tranquilíssimo. Mas, todavia, entretanto, porém, temos um gift. Temos uma lembrancinha para você. Nosso back-end vai trazer para nós aqui. Luz na passarela, que lá vem ela para dar para o Varela. Aê, muito obrigado, muito obrigado. Chega aqui para você aparecer na filmagem. Puxa, muito obrigado, gente. Aquela lembrança da conversa equipe. Por aqui. Pra você fazer as suas gravações lá, das suas opiniões com a sua xicrinha do lado, tomando um chazinho, um café. Tem que hidratar as cordas vocais. Chimarrão, chimarrão dá por aí. Não, tem que ser na cuia, Na cuia, que eu esqueci. Mas é bem bacana. E comprovadamente, cientificamente, que emagrece. Pois agora... Chimarrão? Vou encomendar uns 20 pra mim. Fazer um estoque de chimarrão. Eu vou estar aqui, gravando. O pessoal que assistir mais pra frente vai achar que coisa gaúcha, mas não é não. Vamos começar mais um podcast, bate? Vou me permitir aqui dedicar esse regalo, como diz o gaúcho aqui, à minha querida esposa, a Fiamma, que tá aqui. Dedicou uma pequena parte do seu descanso para estar aqui junto com a gente. Para vir acompanhar aqui. Profissional da saúde, carregou muita pedra aí durante a pandemia. Graças a Deus saiu viva dessa batalha. Graças a Deus, né? E
agradecer por estar junto, ela que é fã dos podcasts também. Já. Que legal. Ai, que legal. Ganhou gente, mais uma fã aí do Jovem Talks. Que honra, pra gente é uma honra imensa isso. Então, ó, vai segurando a nossa xícara aí, ó. Então, essa é a minha querida amada, é a Fiamma, o nome dela. Digam, Fiamma. Fiamma. É aquela que me ama. Ai, meu Deus. Ele deve fazer essa tirada sempre. Ela deve estar até cansada de ouvir. Acho que a hora que ele começa a fazer, ela já fica, meu Deus. De novo. Nossa. Ela fica dilatada. Ai, meu Deus. Porque ela, como ela é um pouco mais comportadinha que eu, então eu faço só pra Pra É dar o uma equilíbrio, dica né? É o equilíbrio. Mas a gente já deixa claro que o convite está de pé pra Fiamma vir aqui depois contar pra nessa cadeira gente aí, contar um pouco sobre a da história sua dela. história, principalmente da área da saúde. Eu sou encantado pela área da saúde. A Rafa também, inclusive, eu ela sou. faz parte da área da saúde. Eu sou dentista, então já gosto mais ainda. Exato. E até por isso que a gente comentou aquela hora sobre você ser várias pessoas dentro de uma só. Então você pode ser um professor de canto e um cientista político, ao mesmo tempo pode ser um cantor magnífico e assim, várias facetas dentro de uma só. A gente como diz a pode, Rafaela. né? Teve um pensador que falou, que eu não lembro o nome agora, mas que a gente deve, né, pelo menos a cada 10 anos, se reinventar, né? Então, seja dentro da sua própria área, né? E eu sou muito grato à música, assim, porque eu transitei dentro de tanto, e ainda faço isso dentro de tantos estilos, né? Então, eu sou muito grato por tudo que a música me proporcionou, pelos momentos, né? Vocês participaram de um momento especial para mim aqui na cidade de Tatuí, que é uma cidade que eu amo de paixão, né? Quem sabe um dia eu gostaria até de morar, né, em Tatuí. Mas adoro, né, esse ar da cidade que respira a música, né? Então vivi e vivo grandes momentos, tenho grandes parceiros aqui, né, como a Bravo Tatuí, que é uma empresa que eu tô desde o começo com parceiros incríveis. Quero deixar um abração pro meu produtor, que é aqui, que me representa aqui na cidade, que é o Júlio César, né, que vocês devem conhecer da Bravo Tatuí. Sim. E sou muito grato a ele, ao maestro Eduardo, a toda a família, por esse trabalho que a gente realiza junto e pelo prestígio que eles dão ao meu trabalho e que estão batalhando aí para estar representando o cantor Ângelo Varela aqui na região. E eu gosto muito de estar aqui nessa região trabalhando, enfim, trabalhando em São Paulo e representando essa classe, né, dos cantores. Sim, com certeza. E é aquele negócio, né? A gente tem que lembrar de uma coisa, que a gente vive só uma vez, né? Eu não conheço ninguém que viveu e voltou e falou que viveu de novo, então, até então, a minha concepção é de que a gente vive só uma vez aqui. Então, não perder as oportunidades, né? Seja feliz, corre atrás do que você quer cantar, cante, quer dançar, dance, quer entrar numa sala cirúrgica, entre numa sala cirúrgica, quer arrancar, cuidar de dente, clarear dente, dar beleza para as pessoas, mas faça, né? Não deixa para depois, porque o depois talvez não chegue. Isso que você falou é primordial, principalmente na área artística, né? Eu tenho professores, né, da rede pública, psicólogo, enfim, fazendo aula de canto comigo, e sempre tem essa coisa assim, às vezes é muito mais fácil você encontrar uma pessoa para te falar, não faça isso. Não, por que você vai cantar, então, não sei o quê. É a mesma coisa comigo. Eu falo, por que você, né, vai falar de economia? Exato. Imagine, isso não é para você. Não, gente, é para você. Você é professor, sei lá, está estressado ou está se encontrando com a música por algum outro motivo, qualquer que seja, ou está de bem com a vida e encontrou com a música para tornar isso ainda melhor, para complementar na sua vida, para agregar, para adicionar coisas boas para sua vida, para sua família, vai e entre de cabeça e se dedique, que eu garanto que você vai colher bons frutos. Seja o seu intuito profissional, seja por hobby, seja só para cantarolar no chuveiro ou para ser um cantor amador, entre de cabeça que vale a pena.
É isso aí. Maravilha. Não dê bola pra torcida. Exato. E eu ia perguntar agora mesmo se ele tinha algum recado pra quem tinha vontade de entrar na área de canto. E ele já foi. Então Ó, tá... Ele sim. facilita a nossa vida. Isso é Não, ótimo. ele tá sempre um passo à frente e Ele isso tá- me encanta. Eu acho que ele leu nossa Eu também tô achando. em alguns momentos. Não, é o Algum famoso, hobby? Você, tipo, é o famoso entrevistado que atravessa o samba, né? Entrevistado, não, mas foi na Aquele- sequência certinha. Exactly. Não tinha Aquele- tempo mais certo. aquele acelerado, né? Não, é isso mesmo. A gente tem que ser assim. E eu acho que a gente já sugou tudo que deveria, né? Tá Na bom. verdade, nem tudo, mas a gente vai deixar um pouquinho pra uma próxima que eu tenho certeza que ele vai Exato. voltar, principalmente no lançamento do curso. A gente Mas tem, Legal, volta legal. se sente a privilegiado por isso. falar, Com toda certeza. É Pode- isso. Quer agradecer primeiro? Eu deixo você agradecer a sua vozinha. Ah, Sua vozinha. thank you. You are very sweet. Muito obrigado de coração por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo, que a gente sabe que é corrido, as aulas, tem os seus estudos, enfim, por ter vindo até aqui. As portas já estavam abertas, elas estão e continuarão abertas para você, para sua esposa, para todo o seu âmbito, para toda a área musical. Contem conosco e a gente tem certeza que vai voar bastante ainda e a gente vai ter a honra de dizer, olha, ele passou por aqui. Tem ali o episódio dele, vai lá assistir. De verdade, Ângelo, muito obrigada. Que Deus abençoe mais e mais o seu caminho. A gente sabe que, como o Luiz falou, correria é o que mais tem, né? Correria com show, com tudo. Mas um tempinho que você reservou aqui pra gente, pra conversar esse papo que foi super descontraído, foi cheio de informação também pro pessoal que tá de casa. Foi muito interessante. Então, muito obrigada mesmo. Você tá aqui Eu com a gente. agradeço muito a toda a equipe do Jovem Talks, falando aqui na pessoa dos entrevistadores. Vocês são incríveis e desejo longa vida aí para o Jovem Talks. Longa vida, que realmente expanda cada vez mais esse trabalho que vocês estão fazendo e vocês vão ver que lá no futuro vocês vão colher tudo que vocês estão batalhando aqui no começo, que eu sei que não é fácil, é uma batalha por dia para você manter uma estrutura dessa, né? Todo mundo fala, pô, mas podcast daqui, podcast de lá. Não é brincadeira, pessoal. Isso que eles estão fazendo aqui custa caro, dá trabalho de casa, aguenta entrevistado que atropela. Mas eu quero fazer um agradecimento especial para os patrocinadores do Jovem Talks. Nós precisamos de empresários, comerciantes, pessoas que apoiem esse tipo de iniciativa. Pessoas que apoiem artistas, que apoiem, enfim, sejam mecenas das coisas que vocês acreditam. Então, obrigado aos patrocinadores aí do Jovem Talks. Se vocês estão colocando a sua verba nisso, é porque vocês realmente acreditam no projeto. Isso é muito legal. E eu digo isso como artista. Fico muito feliz que vocês estejam caminhando, trilhando esse caminho aí brilhante. Jovem Talks, longa vida. Amém. Muito obrigada, obrigado. Miriam, muito E é isso. obrigada. Quem ainda não se inscreveu, não esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu like, comentar aqui com a gente. E também se inscrever no nosso canal de corte. Exato. E o Spotify, que vai estar tudo aí na descrição do vídeo para você não ficar perdido em nada. E Já seguir. segue a gente nas redes Nas sociais. redes sociais. Nosso convidado também, que vai estar tudo aí Exatamente. embaixo. E fica por dentro de tudo. Mais uma vez, muito obrigado por ficarem até aqui. Comentem Tio Lalo se você assistiu até aqui. Exatamente. Até mais. Obrigado e tchau, tchau. Tchau!